Olá, aqui é a professora Natália Mari e eu vou ler o guia Comece por Aqui da letra cursiva prática. Letra bonita para o seu dia a dia. Este guia não precisa ser impresso. Leia-o pelo celular ou computador. Guia 2.0. Materiais da letra cursiva prática. 1. Guia Comece por Aqui. 2. Lápis e caneta para iniciantes. 3. Destrave a letra cursiva. 4. Mapa das letras. 5. Caderno de coordenação motora. 6. Caderno dos algarismos. 7. Caderno das letras. 8. Caderno de matemática. 9. Caderno de geografia. 10. Caderno de futebol. 11. Caderno de literatura. 12. Caderno de caligrafia. Materiais 100% em PDF. Temos 4 materiais informativos na letra cursiva prática. Não imprimir. 1. Guia Comece por Aqui. O passo a passo está aqui. 2. Lápis e caneta para iniciantes. Curadoria atualizada para te informar sobre as melhores opções do mercado e também sobre o que evitar. 3. Destrave a letra cursiva. Técnica internacional para todos que possuem dificuldade extrema no aprendizado da letra cursiva. 4. Mapa das letras. Botões de acesso para vídeos exclusivos no YouTube, nos quais eu mesma faço cada letra. A parte prática está em preto e branco para que você tenha uma impressão mais econômica, maior contraste no material. Materiais para praticar. 1. Caderno de coordenação motora, 12 páginas. 2. Caderno dos algarismos, 45 páginas. 3. Caderno das letras, 196 páginas. 4. Caderno de matemática, 139 páginas. 5. Caderno de geografia, 288 páginas. 6. Caderno de futebol, 24 páginas. 7. Caderno de literatura, 8 páginas. 8. Caderno de caligrafia, 8 páginas. São 720 páginas de prática, mas não é para imprimir tudo. Expectativa: imprimir tudo e começar. Realidade: ler o guia para planejar as impressões de acordo com as necessidades individuais. Mínimo: 4 impressões diferentes. 1. Coordenação motora e algarismos. 2. Letras e sílabas. 3. Palavras e frases. 4. Textos. A impressão em etapas direciona a sua prática de acordo com as dificuldades que surgirem no seu caminho. O que eu te mostro neste guia? O passo a passo de como aproveitar melhor a sua compra. A proposta de cada um dos cadernos inclusos para que você saiba onde buscar o que precisa. Informações importantes para que você possa perceber em que precisa melhorar e o que fazer para isso. A letra cursiva prática não é um curso, são materiais para imprimir. Entretanto, os materiais possuem estrutura. E é aqui, neste guia, que eu te mostro essa estrutura. As 3 coisas mais importantes. Paciência. A paciência começa na consciência de que nada de duradouro é construído da noite para o dia. Um bom material. A letra cursiva prática tem toda a estrutura e todos os materiais que você precisa para ter uma letra bonita no seu dia a dia. Um bom lápis. Um bom lápis é algo que eu te ajudo a escolher. Veja o informativo Lápis e Caneta para Iniciantes. Paciência. Um fator indispensável para quem quer fazer um melhoramento definitivo de letra é a paciência. O seu corpo precisa formar memória muscular para que você tenha uma letra bonita em qualquer situação. Sem a paciência para fazer uma boa execução durante o seu treino, você não vai formar memória muscular. A paciência consiste em fazer devagar e com capricho. Estar comprometido com o processo e com a boa execução para que o corpo forme memória muscular de uma letra bem feita. Abrir mão da quantidade de material feita por dia para priorizar a qualidade do que foi feito. Saber que a mão precisa de tempo para formar memória muscular na escrita e não ter pressa para ver resultados.
Ter consciência de que os resultados de curto prazo são passageiros se o corpo não tiver tempo suficiente de formar memória muscular. Pense em quem aprende a dirigir. No início, dirigimos devagar e pensando em cada movimento. Isso nos cansa e nos exige muito. Com o tempo, nem pensamos mais para dirigir. É quando dirigir virou um hábito. O mesmo processo acontece com quem está aprendendo a letra cursiva do zero ou fazendo um melhoramento da própria letra. No início, escrevemos devagar e pensando em cada movimento. Isso nos cansa e nos exige muito. Com o tempo, nem pensamos mais para escrever. É quando escrever virou um hábito. Enquanto não virar hábito, escrever será uma tarefa cansativa, assim como qualquer outro aprendizado. Concurso. Se a data do concurso estiver próxima, saiba que ainda é possível melhorar a sua letra em vários aspectos. Entretanto, talvez você não consiga escrever com muita velocidade neste dia. Mesmo que você tenha pressa, é preciso que você treine de forma devagar. No dia do concurso, faça o melhor que for possível de acordo com o tempo de prova. Mas antes do concurso, faça sempre devagar e com capricho. Primeiro passo: salve todos os materiais no seu computador ou na sua nuvem. Exemplo, Google Drive. Segundo passo: leia o informativo Lápis e Caneta para Iniciantes para você providenciar o lápis adequado para você. Usar um bom lápis evita a formação de calo nos dedos, dá mais estabilidade na mão, educa a sua pegada, te ajuda a identificar canetas que possuem uma pegada estável e firme. Toda essa experiência vai te ajudar a ter bons parâmetros para escolher a sua caneta do dia a dia. É por isso que o seu treino deve ser feito primeiramente a lápis e, claro, com um bom lápis. Terceiro passo: conheça, destrave a letra cursiva. A técnica do destrave a letra cursiva é de uso opcional, mas vale a pena conhecer no início para você decidir se vai ou não colocar em prática. Não exige nenhuma impressão ou nenhum material específico, portanto, ao conhecê-la, você pode executá-la de imediato se quiser. Vai ser útil para o aluno independente da sua idade, pois vai trabalhar a conexão do corpo com os movimentos fundamentais das letras, o que facilita a execução da escrita. Quarto passo: explore o mapa das letras, necessário internet. O que é o mapa das letras? É um PDF com botões clicáveis para vídeos exclusivos no YouTube. É onde eu mostro como fazer cada letra. É um material de uso opcional. Se preferir vídeos de acesso público, use a playlist da letra cursiva prática que está no meu canal do YouTube, Professora Natália Mara. Importante: o mapa das letras pode ser acessado pelo computador ou celular. Para que os botões funcionem, o programa que você usa para ler PDF precisa ter a função leitura de links. O mapa das letras funciona super bem com a versão gratuita do aplicativo Adobe Reader. Quinto passo: abra os 8 cadernos práticos e veja como eles são por dentro. 3 cadernos são de fundamentos: caderno de coordenação motora, caderno dos algarismos, caderno das letras. 4 cadernos são temáticos: caderno de matemática, caderno de geografia, caderno de futebol, caderno de literatura. Um caderno é para escrita livre, caderno de caligrafia. Se você já salvou todos os materiais no seu computador ou drive, leu o informativo Lápis e Caneta para Iniciantes e já tem o lápis que você vai usar, conheceu o destrave a letra cursiva e decidiu se vai ou não usar a técnica do destrave, abriu o mapa das letras e já sabe como ele funciona, abriu todos os cadernos e viu o que cada um oferece. Está na hora de você selecionar o que vai imprimir primeiro. Sexto passo: começar a imprimir e a passar por cima do pontilhado usando um bom lápis. Imprimir aos poucos é essencial para direcionar o seu treino de acordo com as dificuldades que você apresentar. Ao imprimir tudo de uma vez, você estará desperdiçando folhas de impressão e aproveitando pouco a sua compra. Primeira impressão: apenas 3 cadernos serão usados nessa primeira impressão.
caderno de coordenação motora, caderno dos algarismos, caderno de caligrafia. Não precisa imprimir os 3 cadernos de forma completa. Siga lendo este guia que eu te mostro como fazer uma boa seleção de páginas de acordo com a sua situação atual. Caderno de coordenação motora. Muitas vezes o problema não está na letra, e sim na coordenação motora fina. Esse caderno é essencial para quem escreve torto, treme para escrever, não tem firmeza na mão, quer aprender letra cursiva, precisa de um melhoramento na própria letra. Caderno de coordenação motora, uma introdução ao movimento contínuo. O que o caderno trabalha? Aderência e respeito à pauta, tamanhos diferentes de pauta, traçado firme e contínuo em variados tamanhos, curvas bem definidas, introdução ao movimento da letra cursiva. Exemplo, introdução à letra B minúscula. Exemplo, introdução à letra H maiúscula. O caderno de coordenação motora é um dos mais importantes, pois ele dá sustentação para todo o processo da escrita cursiva, um ótimo caderno para começar, independente da idade do aluno. Caderno de coordenação motora, 12 páginas. A riqueza deste caderno consiste na variedade de traçados contínuos, nos diversos tamanhos de pauta, nas curvas introdutórias às letras. Sugestão de uso: imprimir o caderno completo, fazer o caderno completo pelo menos uma vez, usar lápis adequado para iniciantes. Leia o informativo lápis e caneta para iniciantes, incluso na letra cursiva prática. Não existe letra bonita sem numerais legíveis. Caderno dos algarismos. Este caderno é essencial para quem nunca treinou de forma isolada a boa escrita dos algarismos. Escreve os numerais de forma torta. Não escreve numerais legíveis. Começou a fazer o caderno das letras e encontrou muita dificuldade em fazer as letras. Caderno dos algarismos, 45 páginas. Nas 30 primeiras páginas, passe o dedo em cada algarismo antes de fazer com o lápis. Se preferir, faça apenas com o dedo usando a tela do celular, tablet ou computador. Por que fazer com o dedo? É uma maneira gentil e sensorial de aprender um movimento novo. Usando os dedos, o aluno pode sentir o número, sentir o seu traçado e conectar o seu corpo com as retas e curvas de cada algarismo. O ponto indica o início, as setas indicam a direção. Ao introduzir um movimento novo apenas com o dedo, o aluno não tem o estresse de saber como pegar corretamente no lápis. Não tem a pressão do resultado final, pois nada ficará de fato escrito. Fica mais relaxado e com isso absorve mais o que realmente importa. Faz uma abordagem sensorial do movimento, o que facilita a boa execução futura. Alunos de todas as idades se beneficiam de usar o dedo como uma primeira abordagem na escrita. É importante fazer as páginas específicas dos algarismos que você tem mais dificuldade. Imprima apenas a página do algarismo que você precisa. As 5 últimas páginas são as mais impressas pelos alunos, pois são páginas que facilitam a memorização da tabuada, possuem em uma única página vários algarismos diferentes para praticar. O aluno pode imprimir apenas a que ele precisa memorizar. Caderno de caligrafia. Use e abuse deste caderno do começo ao fim. Este caderno é essencial para todos. Nele você pode fazer até 8 cadernos de caligrafia diferentes, sendo cada caderno com um tamanho diferente de pauta. Pode imprimir a pauta desejada várias vezes ou imprimir uma vez e tirar xerox. Adiciona variedade à sua prática, treinando em até 8 tamanhos de pauta diferentes. A variedade de tamanho de pauta traz amplitude de coordenação motora. Com isso, é possível escrever com uma letra bonita em qualquer tamanho desejado. Caderno de caligrafia. 8 páginas, 8 tamanhos de pauta. No início, explore as pautas maiores. Depois, intercale com as pautas menores. Pautas diferentes adicionam variedade e variedade aumenta a absorção. O tamanho da sua letra será ajustado somente no fim da letra cursiva prática.
Antes disso, o seu foco está em desenvolver amplitude de coordenação motora. Primeiro, você passa por cima para conhecer o movimento. Depois, você copia em diferentes pautas usando o caderno de caligrafia. Como fazer? Comece pelo que achar mais fácil. Passe por cima usando um bom lápis e depois copie usando diferentes pautas do caderno de caligrafia. Intercale atividades do caderno dos algarismos com as do caderno de coordenação motora. Imprima novamente páginas que você teve dificuldade em fazer para você passar por cima mais vezes. Intercale páginas que você tem dificuldade em fazer com páginas que você tem facilidade em fazer. A impressão é dinâmica. Ela pode acontecer quantas vezes forem necessárias e cada vez com uma seleção diferente de páginas. Quando você percebe que consegue fazer à mão livre numerais legíveis em vários tamanhos de pauta, consegue passar por cima no caderno de coordenação motora de forma contínua e sem errar muito, está na hora de selecionar a segunda impressão. Segunda impressão, letras e sílabas. A segunda impressão, caderno das letras, caderno de caligrafia. O ponto central do caderno das letras é customizar o seu treino de acordo com o que você precisa. Caderno das letras, 196 páginas. Não precisa imprimir tudo. O que o caderno trabalha? Letras minúsculas e maiúsculas, conexão entre letras, formação de sílabas. Caderno das letras. O erro mais comum é começar pelo caderno das letras. O pior dos erros é deixar de usar o caderno das letras. Este caderno é essencial para todos, mas atenção, não comece pelo caderno das letras, não imprima todas as páginas deste caderno, não use nenhum caderno temático antes de usar o caderno das letras. A variedade aumenta a absorção de longo prazo. Muitos estudos apontam para essa máxima. Quem pratica algo sempre de uma única maneira desde o início retém menos no longo prazo do que quem pratica de formas variadas. A escrita cursiva, quando inserida de forma engessada, reduz a variedade de experiências do aluno. Caderno das letras. São 196 páginas para você escolher o que imprimir e por onde começar. A variedade já incluída no caderno das letras permite que o aluno 1. Pratique em tamanhos diferentes. 2. Trabalhe isoladamente cada letra. 3. Treine o alfabeto completo. 4. Trabalhe letra maiúscula e minúscula lado a lado, o que facilita a diferenciação. 5. Perceba suas dificuldades e imprima a página de reforço para aquela dificuldade em específico. Não existe uma forma engessada de usar o caderno das letras. Sugestão para o caderno das letras. Comece imprimindo algumas páginas que te pareçam simples de serem executadas. Evite lidar com as suas dificuldades logo no início. Imprima pautas diferentes do caderno de caligrafia e as use em conjunto com o caderno das letras. Reveze a atividade de passar por cima com a atividade de escrever à mão livre. Treine em tamanhos variados. Customize a sua prática. Explore o caderno das letras ao máximo. Ele não deve ser feito na sequência. A seleção de páginas deste caderno é direcionada pela necessidade individual de cada aluno. A seguir, algumas dessas necessidades. 1. Necessidade de aprender do zero cada uma das letras. 2. Necessidade de conhecer o alfabeto. 3. Necessidade de reforçar algumas letras. 4. Necessidade de treinar a conexão das letras. 5. Necessidade de perceber a diferença da letra maiúscula e minúscula. 1. Necessidade de aprender do zero cada uma das letras. Use as letras gigantes mais o mapa das letras. 2. Necessidade de conhecer o alfabeto. Imprima o alfabeto, seja ele minúsculo, maiúsculo ou misto. Adicione variedade ao imprimir em diferentes tamanhos de pauta. Reproduza à mão livre no caderno de caligrafia em pautas diferentes. 3. Necessidade de reforçar algumas letras. Selecione as páginas das letras que você precisa. Cada página já possui diferentes tamanhos de pauta. Reproduza no caderno de caligrafia em vários tamanhos de pauta.
De acordo com a sua dificuldade, escolha a página mais adequada. 4. Necessidade de treinar a conexão das letras. Você pode usar as páginas das sílabas ou as páginas de repetição contínua de letras. 5. Necessidade de perceber a diferença da letra maiúscula e minúscula. Selecione páginas em que elas estão lado a lado. Use o caderno de caligrafia para reproduzir à mão livre. Mostro nas páginas a seguir 3 opções para se fazer isso. Use todas elas ou a que preferir. Opção 1. Use as letras gigantes para perceber os detalhes de cada letra. O tamanho aumentado facilita a diferenciação independente da idade do aluno. Esse tamanho é ideal para passar o dedo, uma introdução gentil e sensorial. Opção 2. Use as páginas com apenas uma letra para treinar de forma mais repetida. Opção 3. Use o alfabeto misto para fazer um treino mais global. Imprima os vários tamanhos de pauta existentes. Caderno das letras. Use em conjunto com o mapa das letras. No mapa das letras, eu introduzo sensorialmente cada letra, pois eu faço primeiro com o dedo, depois com o lápis deitado, finalizo usando canetinha ponta grossa 2 milímetros. Com isso, temos uma introdução gentil e sensorial, uma variedade de execuções introdutórias, o que aumenta a absorção de longo prazo. O mapa das letras é útil para aprender como começa e como termina cada letra, aumentar o repertório sensorial. O mapa das letras te direciona para vídeos não listados no YouTube. Se o caderno das letras estiver difícil, intercale com algumas páginas da primeira impressão. Lembre-se do caderno de caligrafia. Por enquanto, use mais as pautas maiores. Agora que você já praticou no caderno de coordenação motora, praticou no caderno dos algarismos, praticou no caderno das letras, consegue reproduzir no caderno de caligrafia letras e sílabas em vários tamanhos de pauta, está na hora de treinar palavras e frases. Terceira impressão, palavras e frases. A terceira impressão é uma seleção de páginas de 3 dos 4 cadernos temáticos, mais o caderno de caligrafia, presente do início ao fim da letra cursiva prática. Caderno de matemática, caderno de futebol, caderno de geografia, mais caderno de caligrafia. A letra cursiva prática tem 4 cadernos temáticos. Caderno de matemática, caderno de futebol, caderno de geografia e caderno de literatura. Os cadernos temáticos adicionam variedade de conteúdo, possuem variedade de tamanho de pauta, possuem palavras, frases e até mesmo textos para passar por cima. Como o foco da terceira impressão é escrever apenas palavras e algumas frases, não usaremos o caderno de literatura na terceira impressão. Na terceira impressão, use o caderno de caligrafia, intercalando pautas grandes e pequenas. Na terceira impressão, evite a monotonia e reveze os cadernos. Se guie pelos seus gostos pessoais na hora de selecionar as páginas. Para treinar apenas palavras com letra minúscula, caderno de matemática. Para treinar nomes com letra maiúscula, caderno de futebol, caderno de geografia. Os 3 cadernos possuem diferentes tamanhos de pauta para o desenvolvimento de amplitude de coordenação motora na escrita. Caderno de matemática, 139 páginas. O caderno de matemática é o caderno temático mais fácil, pois ele tem apenas palavras com letras minúsculas. Escreva os números por extenso e treine a letra cursiva ao mesmo tempo. Passe por cima e, em seguida, escreva à mão livre na pauta em branco. Você pode selecionar somente as páginas dos números que você tem dúvida de como se escreve. A caligrafia da tabuada foi o primeiro material de letra cursiva que eu idealizei. Eu queria um material 3 em 1 para os meus alunos do Método Talento Matemática e ele não existia no mercado. Agora, meus alunos podem, ao mesmo tempo, 1. Treinar a letra cursiva em pautas diferentes. 2. Escrever os números por extenso. 3. Memorizar a tabuada.
Para o seu treino não ficar monótono, imprima apenas as páginas em que você tem mais dificuldade para memorizar. A tabuada também está no caderno de matemática. Use-a para fazer algarismos bonitos e, ao mesmo tempo, memorizar a sequência da tabuada. Caderno de futebol, 24 páginas. Se você gosta de futebol, esse caderno é para você. Ao usar temas que gostamos, aumentamos o nosso interesse em treinar. Na figura, nomes de times de futebol e de jogadores em pauta grande. Quando escrevemos nomes internacionais, treinamos junções de letras diferentes das encontradas comumente no português. Na figura, times internacionais em linhas simples de caderno com espaço para copiar. Caderno de Geografia, 288 páginas. É um jeito diferente de conhecer um pouco de cada estado do Brasil enquanto pratica a letra cursiva. Todos os estados brasileiros estão no caderno de Geografia. Escolha os seus estados favoritos e divirta-se. Vários países estão também no caderno de Geografia. Cada país está em 2 pautas diferentes, adicionando ainda mais variedade ao seu treino. É um jeito de conhecer alguns países do mundo enquanto treina a letra cursiva. Para fechar essa terceira impressão, um texto original sobre o relevo da Lua com nomes em latim. Recomendo que todos imprimam este texto, pois ele servirá de teste para você saber se está preparado para a quarta impressão. Se você está na terceira impressão, você pode e deve intercalar cadernos da segunda impressão. Com isso, você adiciona mais variedade na sua prática, deixa a prática menos cansativa, pois você intercala materiais fáceis com materiais que exigem mais de você. Refaz mais vezes, o que possibilita a automatização da escrita. Se você percebe alguma dificuldade específica, selecione páginas no material para treinar de forma repetida a sua dificuldade. Exemplo 1. Você percebe dificuldade em copiar palavras com o O maiúsculo. Imprima a página exclusiva do O maiúsculo para você passar por cima mais vezes e conhecer as curvas do O maiúsculo. Essa página está no caderno das letras. Exemplo 2. Você percebe dificuldade em copiar palavras com O maiúsculo e minúsculo. Procure a página exclusiva com O maiúsculo e minúsculo. Identifique as suas dificuldades e procure no material páginas específicas para o seu reforço. Até quando fazer os cadernos da terceira impressão? Se você já escreve bem as palavras à mão livre no caderno de caligrafia em diversos tamanhos de pauta, consegue fazer uma quantidade maior de material por dia sem se cansar ou sem sentir dores na mão, faça um teste. Use o único texto da terceira impressão, o relevo da Lua. O texto O Relevo da Lua é curioso e tem a intenção de despertar o interesse. Tem nomes em latim para que possamos treinar a escrita cursiva, inclusive com palavras que não fazem parte do nosso dia a dia, adicionando ainda mais variedade ao seu treino. É um termômetro para medir se o aluno já pode fazer a quarta impressão. Faça esse texto apenas quando sentir que você pode estar pronto para a quarta impressão. Este teste consiste em passar por cima do texto O Relevo da Lua, está nas últimas páginas do caderno de Geografia. Copiar o mesmo texto no caderno de Caligrafia usando uma das 3 menores pautas. Se ao copiar o texto O Relevo da Lua no caderno de Caligrafia, a sua letra já estiver bonita e legível em todo o texto, você está pronto para a quarta impressão. Quarta impressão, textos clássicos, a cereja do bolo, caderno de literatura, mais caderno de caligrafia. O caderno de literatura é a cereja do bolo da letra cursiva prática. Caderno de literatura, como fazer? Primeiro, passar por cima usando um bom lápis. Depois, copiar no caderno de caligrafia usando uma das 3 menores pautas. Se você seguiu o passo a passo, sua letra já está bonita nessa fase. Na quarta impressão, cuidaremos dos outros detalhes envolvidos na escrita de um texto, como o espaçamento e o corte de palavras no fim da linha. Caderno de literatura, 8 páginas. Imprima tudo. Caderno de literatura, o caderno temático mais avançado de todos.
A linha em branco é para você copiar logo após passar por cima. O texto contínuo é para trabalharmos a noção de espaço de como realmente escrevemos em cadernos. Ao fazer o caderno de literatura, quarta impressão, é importante intercalar com algumas páginas de todas as impressões anteriores para fazer uma revisão final. A quarta impressão é a última, mas não é o fim. Concurso. Recado para alunos adultos com prova de concurso marcada e urgência em melhorar a própria letra. Faça as 4 impressões, mesmo que você tenha que selecionar pouquíssimas páginas de cada impressão. Passe por cima com um bom lápis e copie no caderno de caligrafia com a caneta que você vai usar no concurso. Mesma marca e mesma cor. Veja o informativo Lápis e Caneta para Iniciantes incluso na letra cursiva prática. O que fazer depois da quarta impressão? Prática focada no seu dia a dia. Após fazer toda a quarta impressão, você começa a treinar em cadernos comuns, copiando trechos de livros ou de músicas que você gosta. Nesse caderno comum, procure escrever do tamanho que você considera adequado para o seu dia a dia, seja ele profissional ou escolar. Esse é o momento de treinar a escrita do tamanho que o seu dia a dia te pede. Adicione canetas na sua prática. Escreva nos cadernos comuns, primeiramente a lápis, e depois adicione canetas na sua prática. É importante testar diversas canetas para perceber qual é a mais adequada para o seu dia a dia. Agora que você já avançou no material, você tem parâmetros para usar uma caneta e perceber se ela é boa ou não para o seu dia a dia. A melhor caneta não existe, o que existe é a caneta mais adequada para você e para o que você faz. Aproveite mais a sua impressão. Agora que você já fez as 4 impressões da letra cursiva prática a lápis e já está praticando em cadernos comuns, eu te convido a aproveitar ainda mais a sua impressão, passando por cima a caneta nas folhas que você já fez usando o lápis. Dessa forma, você aproveita mais a sua impressão, revisa o que já fez e percebe o tanto que você progrediu, adiciona variedade ao seu treino ao fazê-lo agora de caneta, segue melhorando detalhes da sua escrita. Caneta não é tudo igual. Fique atento à caneta que você usa para passar por cima. Algumas canetas podem falhar. É importante escolher a caneta adequada para o que iremos fazer, pois isso interfere na letra e na experiência da escrita. No informativo Lápis e Caneta para Iniciantes, eu te mostro que nem sempre a caneta mais cara é a melhor para você, canetas não são todas iguais, não existe a melhor marca de caneta. Perguntas frequentes. Quantas folhas fazer por dia? Não vamos pensar em número de folhas. É melhor fazer uma linha com qualidade do que uma folha com pressa. Quanto tempo por dia? Isso é você quem vai definir de acordo com o tempo que você possui na sua rotina. O que funciona é fazer bem feito e com capricho. Se você sentir cansaço, é porque está fazendo mais do que deveria. É para fazer todos os dias? Quem puder e quiser, pode e deve praticar todos os dias, que será melhor. Mas não deixe de melhorar a sua letra se puder praticar apenas no fim de semana. O importante é fazer com capricho. É para adulto ou criança? Funciona para os dois. A maioria dos meus alunos são adultos que fazem por questões profissionais, mas mesmo os materiais não sendo infantilizados, tenho pedagogos, psicopedagogos e pais que orientam crianças e adolescentes a fazerem os materiais. A partir de qual idade pode fazer? A partir de 6 anos ou após a alfabetização completa. Quem ainda não sabe ler só pode usar caderno de coordenação motora, caderno dos algarismos, caderno de caligrafia, pautas maiores, destrave a letra cursiva, lápis e caneta para iniciantes. Um bom lápis evita problemas futuros causados pelo uso frequente de lápis ruim. O restante do material deve ser usado somente após a alfabetização. Sinto dor quando escrevo. O que eu posso fazer? Use o lápis jumbo triangular com grafite 2B e veja se essa dor passa ou diminui. Caso não passe por completo, peça o seu médico para investigar. Escrevo fraco demais e quase não dá para ler. Como mudar isso?
Veja o grafite do seu lápis. O melhor grafite para escrita é o 2B. Se o seu lápis não informa qual grafite ele tem, ele não é 2B. Lápis 2B é mais sofisticado e eles fazem questão de deixar isso escrito no próprio lápis. O que eu faço para aumentar ou diminuir o tamanho da minha letra? Treine em pautas diferentes, inclusive pautas muito diferentes das desejadas. Por isso, o material possui 8 tamanhos diferentes de pauta. É preciso primeiro desenvolver amplitude de coordenação motora. Quem faz isso escreve no tamanho que quiser, sem dificuldade. Erro de quem quer aumentar o tamanho da sua letra. Só treinar letras maiores. Erro de quem quer diminuir o tamanho da sua letra. Só treinar letras menores. Planejamento prático. A letra cursiva prática vai ser feita depois de qual atividade do dia? Risque os dias que você não vai fazer. Professora Natália Mara, bacharel em Engenharia de Materiais pelo Cefet-MG desde 2013, e-mail suporte@professoranataliamara.com.br, Instagram Natália Mara Vida, TikTok Professora Natália Mara, YouTube Professora Natália Mara, WhatsApp 31 98 319 48 20. Meu site www.professoranataliamara.com.br.